Olá, hoje não vamos falar sobre isso, vamos comentar aqui algumas decisões do STJ com relação à guarda compartilhada. Desde o ano passado para cá, tem sido decidido na terceira turma do STJ, é, questões relativas à guarda compartilhada que merecem nossa atenção. É fato que a guarda compartilhada hoje é legal no nosso ordenamento jurídico, né? Deixou de ser uma exceção e passou a ser uma regra. E isso ainda vai de encontro a muitos interesses de vários cônjuges, né, que num conflito de separação entendem que a guarda unilateral é a melhor para os seus filhos. E na verdade não é. A guarda compartilhada é um instituto extremamente eficaz para os filhos, ainda que não seja eficaz para os seus pais. Há de se lembrar que quem se separa são os pais e não os pais dos filhos. Então a guarda compartilhada veio exatamente para o legislador quando tornou obrigatória através da lei. A guarda compartilhada veio preservar os interesses do menor, né? Isso é um fato. Vale lembrar que antes mesmo da edição da Lei 13.058, de 2014, que consolidou a guarda compartilhada como regra para os filhos de casais divorciados, esse entendimento já era pacificado no STJ. Na verdade, o conceito de guarda compartilhada no nosso ordenamento jurídico nasceu em 2008 com a edição da Lei 11.698 e foi aperfeiçoada pela Lei 13.058 de 14, que instituiu a guarda compartilhada. Uma das posições interpretativas do STJ é que posteriormente foram incorporadas na legislação, e a ideia de que convívio da criança com ambos os genitores só beneficia o menor, né? E essa deve ser a regra instituída nas separações e agora, posteriormente, nos divórcios, porque hoje não mais existe separação judicial e sim só divórcio. O fato é, o STJ vem há muito tempo deixando claro que a guarda compartilhada é o futuro, é o presente e é o futuro. Que a guarda unilateral é a exceção. E ela só pode ser objeto de deferimento em havendo prova cabal a respeito da impossibilidade do gerenciamento da vida dos filhos por ambos os genitores, no equilíbrio do convívio dos filhos por ambos os genitores. Isso é fato. E por isso é que eu digo, no direito de família, cada caso é um caso, nunca um é igual ao outro. Há que se levar em consideração os fatos concretos daquela relação familiar, porque em determinadas situações o conflito familiar é tão grande, tão absurdo, que impede realmente o deferimento da guarda compartilhada. Mas isso é a exceção, não é a regra. Outro fato que pode possibilitar o indeferimento da guarda é a distância entre os filhos e os pais, né? O que acontece? E quando falo distância, uma distância real, uma moradia de um estado para o outro, de um país para o outro, isso impossibilita a guarda, né? É claro que há alguns jogadores de primeira instância e até mesmo dos tribunais que ainda, por entender não conseguir lidar com essa questão do conflito entre casais, acabam por deferir a guarda unilateral. No entanto, isso é uma tendência que vem diminuindo, até porque está simulado no STJ esse entendimento, né? Está pacificado esse entendimento no STJ com relação à guarda partilhada, porque inclusive ela é a guarda legal. Há que se levantar uma lebre aqui com relação à questão constitucional. A Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, e o princípio do interesse do menor, há que ser agasalhado, e eu entendo que não conflita com as determinações infraconstitucionais da legislação civil, à medida que na própria lei há a demonstração de que há brechas que você pode utilizar. Vou deixar claro aqui. Na guarda compartilhada,
A guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, isso não briga com o que determina a Constituição Federal. Muito pelo contrário, a Constituição Federal deixa claro que o interesse do menor deve ser preservado, né? Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Veja aí novamente a questão dos interesses do menor sendo colocado como o primeiro objetivo da guarda compartilhada. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestações de contas subjetivas ou subjetivas, objetivas ou subjetivas, melhor dizendo, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física, psicológica e a educação dos seus filhos. Novamente vem aí a determinação legal na codificação infraconstitucional, noticiando o interesse dos filhos, né? A vigilância daquele que não tem a guarda, ainda que ela seja no lateral, nos interesses do menor. Isso é, o poder familiar em voga. Então, a guarda compartilhada, no meu entendimento, ele vem para quê? Ela veio para quê? Né? Não só para deixar claro que os interesses do menor, ele é o mais importante, mas também para deixar claro o seguinte, para os pais e mães que se separam. Quem se separa são os pais, novamente falando, não os pais de seus filhos. O convívio dos seus filhos com os pais devem continuar independente da condição do divórcio dos seus pais. Divórcios conflituosos existem? Existem, mas eles têm que ultrapassar esses conflitos porque os filhos nada têm a ver com esses conflitos. Há uma decisão recente do STJ, inclusive, eu até coloquei aqui, é uma decisão de março de 2017, muito interessante, em que foi deferida a guarda compartilhada, noticiado que ela pode ser instituída mesmo quando há graves desavenças entre o ex-casal. Nesse caso concreto, havia aí uma briga do ex-casal com relação, inclusive, notícia de violência doméstica do homem para a mulher, né? Mas, veja, ainda que essa violência tenha existido, ficou demonstrado nos autos daquele processo em que essa violência nunca atingiu os filhos. Muito pelo contrário, os filhos sempre foram muito preservados dessa situação e os estudos psicológicos e as provas efetuadas no processo deram a demonstração de que esse pai tinha condição de conviver com os filhos e que aquele episódio de violência não era um episódio contumaz e também não foi direcionado aos filhos e não afetou o seu gerenciamento de poder familiar junto aos filhos. Então você veja, é uma decisão que em tese vai de encontro àquele entendimento inicial de que é impossível que as partes que não se entendem tenham a guarda compartilhada. Elas podem se entender sim. Na verdade, a guarda compartilhada vai fazer com que os pais se entendam lá na frente. Os filhos crescem. À medida que os filhos crescem, há duas situações. Ou os pais vão começar a se entender, porque os filhos vão crescer, e eles vão, na verdade, fazer com que os pais conversem de uma forma ou de outra, ou efetivamente vai haver uma preferência do filho para um genitor. E normalmente a preferência recai sobre aquele genitor que é alienado. Olha que curiosidade, né? Na minha experiência, o que eu vejo, toda vez que eu vejo um episódio de alienação parental efetuada por um genitor para com o outro, lá na frente, esse filho ou essa filha mais crescida, mais madura, acaba querendo morar com aquele genitor alienado ou querendo mais contato com aquele genitor alienado e, inclusive, culpando muito aquele alienador. Então, a guarda compartilhada veio exatamente fazer o quê? Fazer com que os episódios de alienação parental fiquem mais claros e fiquem mais fáceis de ser comprovados e vem lutar contra essa alienação parental que era muito velada anteriormente ao episódio da guarda compartilhada. Há muitos pais, porque os pais são os mais atingidos pela alienação parental, porque anteriormente a guarda unilateral normalmente era deferida à mãe.
E por quê? Por uma questões de razões sociológicas mesmo, né? Quer dizer, o pai era o cabeça do casal anteriormente, a mãe era a pessoa que geria, né, o lar, que criava os filhos, etc. Quer dizer, são questões de conservadorismo, evoluções sociais que vão acontecendo e vão mudando esse patamar de coisas, né? Então, hoje, essa situação de cabeça do casal não existe mais, essa situação de ser o homem, o poder familiar mais forte não existe mais, como também a mulher não é mais aquela pessoa que vai apenas cuidar dos filhos da casa. Ela saiu para o trabalho, ela tem que dividir as atenções dos filhos, dividir as obrigações e as decisões dos filhos com o pai, né? Principalmente se são divorciados. Isso é uma realidade, né? E as pessoas têm que se adequar às realidades e aos novos tempos. Não adianta querer lutar contra isso. Há casos de alienação parental, muitos, de dezenas, diversas, nossa, centenas. Mas o que eu vejo é que os pais estão mais atuantes nos seus direitos, né? Estão querendo exercer a paternidade, e isso é maravilhoso, porque anteriormente isso não era uma realidade, né? Isso eu fico muito contente que essa demonstração hoje aconteça, porque eu que lido com isso já há algum tempo, cansei de ver pais que, e ainda existem, claro, mas cansei de ver pais que efetivamente deixam de ligar para os filhos se o divórcio acontece. É uma pena, né? Deixa de ter a oportunidade de ver o seu filho crescer e isso lá na frente vai ter consequências desastrosas para ele e até para os filhos também. Mas o fato é, a guarda compartilhada, ela vem dar uma serenada nisso e vem dar uma limpada na casa. Essa é a realidade. E agora a tendência é efetivamente levar a guarda compartilhada a um outro patamar. Isso é, ao patamar de determinações de guarda compartilhada para todos os casos e as exceções serem mais raras a cada momento. E elas vão se tornando mais raras, principalmente na medida que os filhos crescem, volto a dizer. Os filhos crescidos, eles optam por um ou por outro, ou fazem com que aquele pai ou aquela mãe que tem restrições para o outro cônjuge passe a pensar e repensar seus atos. Isso é fato. Então, para finalizar, reflitam, pais e mães. A guarda compartilhada é um direito dos filhos. Pais e mães precisam entender que os filhos precisam de ambos da mesma forma, porque ambos têm a mesma importância na criação e no crescimento emocional e comportamental desses filhos. Reflitam sobre isso. Alienação parental, abandono afetivo só trazem malefícios para esses filhos. Vão ser crianças, são crianças que sofrem, vão ser adolescentes com problemas, adultos problemáticos, com grandes frustrações pessoais, advindas dessa criação torta, né? Porque uma criação que falta amor de ambos os lados, de ambos os pais, é uma criação torta. Então, reflitam sobre isso. Um beijo, fiquem com Deus.